Vamos falar sobre instrumentos de registros. Quais instrumentos você usa? Fica aqui nesse vídeo que esse é o conteúdo que a gente vai desenvolver hoje. Olá! Vamos falar sobre instrumentos de registros. Por que eles são importantes, gente? Relembrando um vídeo que já tem aqui no canal. Os instrumentos são importantes porque eles nos ajudam a acompanhar o desenvolvimento da criança. Eles são muito potentes para a reflexividade pedagógica, ou seja, para eu pensar sobre a minha própria prática, e também nos auxiliam na projeção, olhar para o que foi vivenciado, fazer essa leitura, essa reflexão para projetar as próximas ações. E aí a pergunta que não quer calar: mas que instrumento eu uso? Quais são os instrumentos? E é isso que nós vamos conversar hoje. Bom, eu gosto de dividir os instrumentos entre instrumentos que utilizam a escrita e instrumentos que não utilizam a escrita. Dentre os instrumentos de registros que utilizam a escrita, nós temos vários, né? Vou citar alguns aqui. As pautas de observação, os cadernos de registro, os diários de bordo e os blocos, né, de registros também, os blocos de anotação, post-it. O que é bacana desse tipo de instrumento? Cada um deles tem uma lógica, cada um deles tem uma intencionalidade. Alguns deles priorizam uma escrita mais livre. É uma escrita na qual você vai deixar fluindo, né? Bom, hoje eu vou observar o Felipe e o Augusto e eu vou escrevendo ali conforme as coisas foram chamando a minha atenção. Não que não se tenha uma intencionalidade, mas é uma escrita mais livre, uma escrita mais fluida. É daquilo que salta aos olhos. Então eu vou registrando aquilo que salta aos olhos. Esses instrumentos são bem bacanas também para nós podermos registrar os aspectos inusitados, aquilo que aconteceu e que ninguém esperava. Uma frase que a criança disse, algo que as crianças encontraram no pátio, alguma coisa que aconteceu e opa, não posso perder. Então eu registro de uma forma mais livre. Mas também há instrumentos de registro que são organizados pela escrita, mas que são mais diretivos, são mais organizados e que talvez tenham uma intencionalidade um pouco mais clara. Dentre eles, nós temos as pautas de observação. As pautas, elas são intencionalmente organizadas de acordo com aquilo que eu, enquanto professora, tenho como objetivo. Então, digamos que eu organize uma situação mais com materiais artísticos, né? E eu vou levar um grupo de crianças para poder estar explorando, enfim. Eu tenho alguns objetivos. Eu quero ver quem utilizou cada material, como as crianças utilizaram, o que elas fizeram, né? Então, eu organizo essa pauta com perguntas prévias ou com tópicos prévios daquilo que eu quero registrar. Então, se por um lado ela não é tão livre, ela vai me trazendo alguns direcionamentos, porém, ela tem o espaço, né? Eu tenho a oportunidade de ir registrando através da escrita. Existem também aquelas pautas que eu denomino de pautas fechadas, que são aquelas só do xizinho, né? Eu marco se está em desenvolvimento, desenvolveu, apresenta dificuldades, ou então é o verde e o vermelho, ou é a carinha feliz, a carinha triste, ou é o sim e o não, enfim. Esse tipo de pauta, essas pautas fechadas, que tem muitos critérios fechadinhos, eu não indico o uso, porque eu acho que elas acabam, fazendo isso aqui com o professor. O professor só enxerga aqueles critérios, né, que compõem a pauta. Esses critérios muitas vezes são iguais para todas as crianças e eles não possibilitam que o professor possa olhar para o inusitado, possa olhar para além daquilo que está determinado ali nos critérios. Então, bom, temos os instrumentos de registro que são realizados através da escrita. Ainda sobre eles, eu acho muito potente nós termos conosco no bolso, né, na nossa bolsa, algo que permita uma escrita mais rápida, que pode ser um bloquinho, que pode ser um post-it, né, um bloquinho de post-its, mas algo que eu consigo escrever ali palavras-chave ou um tópico e que me lembre algo importante que eu quero registrar posteriormente. Nem sempre, lembrando, né, nem sempre eu vou conseguir realizar os registros através da escrita na hora
em que as situações acontecem. Às vezes eu vou precisar escrever só uma palavra ali para eu não esquecer e vou realizar essa escrita mais elaborada posteriormente. Além disso, temos os outros instrumentos de registros que nos abrem uma gama também de possibilidades muito interessantes. Cada um deles vai ter as suas potencialidades e talvez aí algumas fragilidades. Nós temos a fotografia, por exemplo, né? A fotografia é como se ela fizesse uma captura de um momento específico no tempo, né? Uma cena aconteceu, eu capturei essa cena toda. A fotografia, ela ajuda a compor esse olhar que às vezes começa lá na escrita, né? Então, são instrumentos que eu posso utilizar de uma forma conjunta. A fotografia, assim como a filmagem também, ela depende, a sua interpretação depende do olhar de quem está interpretando. Então, talvez eu olhe para uma fotografia e interprete de uma forma, você olhe e interprete, consiga enxergar outras coisas. Essa é a potência da fotografia, né? Isso é algo muito bonito, que valoriza a história de vida e as percepções individuais daquela pessoa que está observando, daquela pessoa que está analisando, que está interpretando esse registro. Então temos aí algo também muito potente. Por outro lado, a fotografia não consegue nos contar o que aconteceu antes e o que aconteceu depois daquele momento. Nós podemos imaginar, mas nesse sentido a escrita consegue. Ela consegue falar de um processo. A não ser, é claro, que eu faça aí uma tomada, né, de fotos que vá fazendo uma sequência e aí sim ela consegue me contar também de um processo. Além disso, nós temos as filmagens e os áudios. Eles são muito importantes, eles também nos ajudam a compor e eu acho muito bacana das filmagens e dos áudios porque a possibilidade de voltar, né, a olhar depois de um tempo nos faz ampliar a visão. Porque talvez uma primeira vez que eu olhei uma filmagem, né, de uma cena, um recorte de uma cena, eu posso ter percebido isso, isso e isso. Me afasto, dou um tempo e numa segunda vez que eu retomo essa filmagem ou esse áudio, eu percebo outros elementos que talvez eu não tenha conseguido perceber na primeira vez. Então, também acaba sendo algo muito interessante para agregar, né, nesse acompanhamento da vida das crianças, nessa projeção, né, e na reflexividade pedagógica. E aí nós temos um outro grupo de instrumentos de registros que são aqueles que são feitos pelas próprias crianças. Os desenhos, as produções textuais, uma testagem, né? Vamos pensar lá num primeiro ano, uma testagem dos níveis de escrita. É um instrumento que foi elaborado pela criança, mas que eu me aproprio dele para poder entender um pouquinho mais do desenvolvimento da criança. Uma pesquisa, né? E aí a criança fez, ou um grupo, né? Elaborar um cartaz, ou elaborou um relatório, né? De uma pesquisa. Enfim, aquilo que as crianças produzem também são instrumentos que nós podemos utilizar com essas três finalidades. É claro que, quando eu falo sobre os registros das crianças, eu acho importante enfatizar. Esses registros não deveriam acontecer de uma maneira superficial, somente para que eles sejam esse aporte, né, esse subsídio do professor, mas sim que eles aconteçam no contexto da sala de aula, num contexto de uma situação de aprendizagem, né? Então, bom, nós estamos realizando um projeto sobre determinado tema, por isso nós vamos fazer uma produção textual sobre esse tema. E aí essa produção que está contextualizada, ela não foi feita só porque amanhã a prof vai escrever os pareceres ou os relatórios, não, ela está contextualizada e aí eu vou utilizar ela para poder olhar como é a construção da criança, o seu desenvolvimento. Certo, pessoal? Então nós falamos aí, digamos que 3 categorias, né? Poderíamos agrupar dos nossos instrumentos de registros. Aqueles que utilizam a escrita, e aí eles podem ser mais livres ou direcionados. Aqueles que utilizam a imagem, né? Ou o som, né? E aí nós vamos falar da fotografia, das filmagens e dos áudios. E aqueles que são realizados pelas próprias crianças. Me contem nos comentários quais são os instrumentos que vocês mais gostam de usar, que eu tô curiosa para saber e conhecer melhor vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixem o seu likezinho aqui no vídeo, se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais. Tchau, tchau e um abraço!